Fala, galerinha, professor Jotinha aqui na área para a gente esbagaçar essa prova de Química CFO Corpo de Bombeiros 2023. Vem comigo! Pessoal, primeira questãozinha aí para a gente, vamos dar uma lida nela primeiro? Em 2019, foi divulgada a morte de 6 pessoas de uma mesma família, vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. Beleza. Em Santiago, no Chile. Eles inalaram o gás tóxico que vazou do sistema de aquecimento do prédio, onde estavam hospedados durante férias na capital chilena. Uma das abordagens químicas requeridas para a explicação desses casos envolve a grandeza da constante de equilíbrio da hemoglobina, que é o Hb, que é distinta para o oxigênio e o monóxido de carbono. Beleza. Considerando os conceitos de equilíbrio químico, é correto afirmar que a intoxicação por monóxido de carbono pode ser explicada. Galera, então aqui é o rolê, né? Equilíbrio químico. Não sei se vocês estão lembrados, mas vai ser assim, ó. Uma substância X, que pode ser o CO2, o CO no caso, ou o oxigênio, ele vai então combinar-se com a hemoglobina, que é o Hb. E aí ele vai formar então o composto complexo XHB, correto? Esse composto vai ser a carboxhemoglobina, se for com CO, ou a oxhemoglobina, se for com o oxigênio, beleza? Em equilíbrio químico, galera, a gente tem aquela constante de equilíbrio. Aqui embaixo, ó, constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Nesse caso, vai ser a concentração do complexo oxigênio ou monóxido de carbono e hemoglobina, concentração mol por litro, dividido pela concentração dos reagentes, né? X e Hb, beleza? Beleza. O que essa constante de equilíbrio ela representa? Ela vai representar a razão entre o produto, que é o gás ligado, em relação ao reagente, que nesse caso vão ser os caras livres, a hemoglobina livre e o oxigênio ou CO livre, beleza? Qual que é o rolê aqui? Pensa só, o que acontece? No caso, por exemplo, do monóxido de carbono, do CO, o monóxido de carbono ele se liga muito fortemente com a hemoglobina. A constante de equilíbrio ela vai ser muito grande. Por quê? Porque o CO, ele vai se ligar muito fortemente com a hemoglobina. Quer dizer que eu vou ter muito complexo formado, correto? Lembre-se, a constante de equilíbrio é uma razão. É um numerador dividido por um denominador. Quanto maior o numerador, menor o denominador, maior vai ser o resultado dessa razão. Concordam comigo, galera? Beleza. Então, ó, por que em relação ao equilíbrio químico? Por que, galera, que o monóxido de carbono é tão ruim? Porque a constante dele é muito maior do que a do oxigênio. Ele tem muito mais afinidade com a hemoglobina. Então, ele se combina muito mais facilmente, formando muito mais a oxhemoglobina. Beleza? Então, a constante de equilíbrio em relação ao O2 vai ser muito menor do que a constante de equilíbrio em relação ao CO. Isso por quê? Porque, olha, se o produto é espécie ligada, então o monóxido de carbono vai ter uma ligação muito mais forte com o complexo da hemoglobina do que o oxigênio. Beleza? Fechou? Então, a hemoglobina e o gás. O oxigênio se liga, mas fraquinho. O gás, o CO, se liga forte. Então, eu vou ter muito complexo em relação ao CO hemoglobina do que o oxigênio hemoglobina. Fechou? Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Então, ó, será que essa intoxicação pode ser explicada porque o monóxido de carbono ocorre devido ao baixo valor da constante de ligação? Não, constante de ligação, ele mede a intensidade da força, né, galera? Eu falei, se liga muito, é aquele cara que se liga e vai embora, e não vai embora, é porque a constante ela é alta, é uma ligação muito forte, tudo bem? Então a letra A está totalmente errada. Letra B. A intoxicação ocorre devido ao princípio de Le Chatelier. Ao inalar o monóxido de carbono, o equilíbrio químico é deslocado para o lado dos produtos, formação de HBCO,
fazendo com que a constante de equilíbrio seja menor do que zero. A formação do conjugado AbCO é tóxico e causa a morte. Beleza. Esse cara aqui, ele é tóxico? Não. Na verdade, o problema não é que ele é tóxico. Vamos ver os erros dessa questão. A questão é o seguinte, a hemoglobina, ela serve para transportar quem? Oxigênio para dentro das células e pegar o CO2 como resultado, né, da nossa respiração celular. Se ela está ocupada pelo CO, nem o oxigênio, nem o CO2 vão conseguir entrar na hemoglobina. Ou seja, vai faltar oxigênio para a gente respirar, para produzir energia nas nossas mitocôndrias e vai acumular o CO2 como subproduto nas células. Isso vai gerar um quadro de acidose, correto? Então não é esse cara, não é esse cara especificamente que ele é tóxico, tranquilo? Além disso, nós vimos que a afinidade hemoglobina e CO ela é muito forte. Isso vai fazer com que a constante de equilíbrio seja muito grande. Vai ser menor que zero? Não, vai ser muito grande, correto? Beleza. E a intoxicação, ela ocorre devido ao princípio de Le Chatelier? Não, conforme eu disse, você pode até relacionar de um modo superficial. Mas conforme eu disse, o problema é que eu não vou ter HB o quê? Disponível, não vou ter hemoglobina disponível. Por isso a letra B está errada. Beleza, galera? C. O monóxido de carbono Ca é tóxico porque a constante de ligação entre a hemoglobina e o CO é 210 vezes maior do que para o O2. Olha que beleza. Está falando que a ligação entre o CO e a hemoglobina é muito mais forte. Jota, e esse valor de 210 vezes? Filho, isso é um dado da questão. Você não precisa decorar isso não, né? Você tá louco? Tá maluco? Não. Beleza. Então faz sentido até aqui. Isso faz com que a hemoglobina tenha seus sítios de ligações ocupados pelo CO, isso que eu te falei. O CO liga na hemoglobina e não desliga mais. Isso, então, faz com que não tenha hemoglobina para transportar os outros ácidos, os outros gases, né? Por exemplo, o oxigênio e o CO2. Então, deixa de levar oxigênios aos tecidos. Nesse processo, a morte ocorre por asfixia. Sim, porque não chega oxigênio, né? Você para de produzir energia. Beleza? Beleza. Então, nosso gabarito é letra C. Vamos ver as outras. A toxicidade está relacionada à elevada concentração de monóxido de carbono ligado reversivelmente à hemoglobina. Não, galera, não é reversível. Ela liga e não desliga mais. A ligação é muito forte, né? A constante de equilíbrio é muito alta. Quer dizer que o produto ele é muito favorecido. Então, aqui já tem um pequeno errado, já tem uma coisa errada. Tudo bem? Deu para entender? Beleza, galera. Então, tá aí a primeira questão da prova. Vamos para a segunda? Vamos lá. Segunda questão. A reação de saponificação é um processo químico amplamente usado no combate a incêndios causados por líquidos inflamáveis, nos quais não pode ser utilizado água como agente extintor. Em incêndios causados por óleos, ocorre comumente em cozinhas industriais, o uso de água oferece risco aos profissionais do corpo de bombeiro, pois pode resultar em um tipo de explosão ocasionado pelo contraste térmico entre a água e o óleo. Beleza. É denominada a saponificação a reação de hidrólise de um éster na presença de uma base. Nesse contexto, avalie os compostos a seguir. Primeira coisa que eu acho interessante a gente explicar, e pode ser questão de provas, né, futuras, é o seguinte: por que eu não posso combater o incêndio jogando água no óleo? Você provavelmente já deve ter fritado uma coisa na vida. E quando cai uma gotinha de água, não começa a pipocar óleo para todo lado? O que acontece, galera? O óleo vai ter uma temperatura de ebulição maior do que a água. Então, quando o óleo está lá muito quente, vamos supor a 180 graus, 150 graus Celsius, o que acontece? Se cai uma gotinha de água, o óleo não está numa temperatura maior que a temperatura de ebulição da água? Sim. Nessa temperatura de ebulição, o líquido se vaporiza muito rápido. Aí, quando o óleo, a água, olha, presta atenção, está aqui o óleo. Quando a água pinga no óleo quente, ela é mais densa, ela vai para o fundo. E aí ela vai se vaporiza e o vapor quer sair, acaba arrastando quem? O óleo junto.
Isso é que é espirrar óleo na hora que cai uma gotinha de água. De novo, óleo, a água é mais densa. Óleo está a 150, 180 graus Celsius. A gotinha de óleo cai, afunda no óleo, porque é mais denso, mas como a temperatura já está maior que a ebulição da água, ela se vaporiza. O vapor sai de uma vez, arrastando quem? O óleo. Beleza? Bom, aqui é um rolê que é uma reação denominada de saponificação. O que é essa reação de saponificação? É fazer sabão. Todo mundo já deve ter visto aí na roça, tem muita gente fazendo na cidade também, que pega óleo usado, peneira ele, né? Filtra para tirar as impurezas. Depois joga o quê? Soda cáustica, glicerina às vezes, que é para hidratar. Joga um aromazinho e faz sabão. Gordura de porco. Então, gordura, banha, sabão, gordura, óleos com soda cáustica, faz sabão. É reação de saponificação. Então, aqui eu preciso de uma base forte e de uma gordura. Professor, o que é gordura? Gordura são ésteres. Estão lembrados? Vamos ampliar aqui para a gente destacar. O que é um éster? O que é um éster? Um éster, galera, é um C-O, O entre carbonos. Então, eu preciso de um éster e uma base forte. O que é que base faz da vida? Libera OH menos. Então, base vai liberar o quê? OH menos. Sacou o rolê? Então, eu vou precisar de uma base forte, que vai gerar o íon OH menos. Opa, olha ele aqui, número 4. E de um éster, C-O, OC. Ó, C-O, OC. Aqui está um éster. Tranquilo? Então, esse aqui, por exemplo, é um álcool, esse aqui é um sal de amônio, esse aqui é uma amina, né, que está protonada, e esse aqui é uma cetona, percebe? Então, vai ter que ser 1 e 4, beleza? Então, 1 e 4, letra A de amor. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 3. Em uma noite de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma explosão ocorrida em um laboratório de ensino de Química, durante uma aula prática experimental, em que um professor demonstrava a síntese da água. A quantidade de gás hidrogênio combustível produzida foi elevada a ponto de ocasionar uma explosão no interior da capela, que se encontrava ocupada por um bico de Bunsen em funcionamento. O que é bico de Bunsen, galera? É tipo um fogãozinho, né? Eu tenho aqui um tubo metálico e aqui tem uma entrada lateral. O gás, ele entra aqui, certo? Uma válvula para regular o fluxo de gás e aqui eu ponho fogo, sacou? Então esse aqui é o bico de Bunsen, beleza. Com o acidente ocorreu um derramamento de ácido e projeção de estilhaços de vidro. O professor e 5 alunos ficaram feridos e no local precisou ser interditado. No quadro de ensino constava a reação de síntese não balanceada. O que é reação de síntese? Reação de síntese é uma classificação... Opa, peraí. Aí, voltou. Reação de síntese, ela vai ser uma classificação das reações inorgânicas, lembram lá? Quando eu tenho duas coisas, certo? Formando uma única, a gente chama isso de síntese ou adição. Beleza? O contrário de síntese é análise ou decomposição. Quando eu tenho uma coisa formando duas, ela está se decompondo, chama-se análise ou decomposição. Perfeito? Existe também aquela reação de simples troca, né? Tem dois caras juntos e aí o terceiro vai entrar no lugar de um deles. O C vem, por exemplo, no lugar do B e o B vem para o lugar do C. Então vai ficar AC mais B. Isso a gente chama de reação de simples troca. E ainda o quarto tipo é reação de dupla troca, né? Então vai vir um cara composto reagindo com outro cara composto. E aí dois deles vão trocar de lugar. Roda a cirandinha. Então vai ficar AD mais CB. Dupla troca. São os 4 tipos de reações inorgânicas que a gente tem. Beleza. Então ele me deu a reação aqui, ó, muito, pero que muito importante, não balanceada.
Então vamos balancear, correto? Galera, se eu observar, ó, aqui eu tenho 2 oxigênios, correto? Cada molequinha dessa tem 2 átomos de oxigênio, não é isso? E aqui, no produto, eu só tenho um átomo de oxigênio, porque eu só tenho uma molécula de água, então eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Pode isso? Não. Numa reação química, os átomos não são criados e nem destruídos, são apenas reorganizados. Entendeu, fofinho? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou precisar de 2 molequinhas de água para que eu tenha o quê? 2 oxigênios, beleza? Agora, do jeito que está aqui no reagente, eu só tenho 2 átomos de hidrogênio, porque eu peguei só uma molécula. E no produto eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Quer dizer que eu vou ter que pegar mais outra molequinha de água para igualar o jogo. Tudo bem? Então está aqui a reação. Então, a reação é, para cada 2 mols de gás hidrogênio, são necessários 1 mol de gás oxigênio e serão produzidos 2 mols de água líquida. Nós precisamos aqui, para fazer esse exercício, as massas molares, porque o que ele me pede? Ele me pede qual a massa, quanto de hidrogênio são necessários para consumir o quê? Essa massa, 342 gramas de gás oxigênio. Beleza? Beleza! Então, galera, o que você vai fazer? Você vai lá no lugar mágico onde habitam os elementos, tabela periódica da sua prova, e lá sempre vai ter 2 números, né? Um menorzinho e o outro maiorzinho. O maior número é o que a gente chama de número de massa. Por exemplo, do oxigênio, número atômico 8, número de massa 16. Isso aqui quer dizer que cada mol de oxigênio pesa 16 gramas. Então, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, percebe? Do hidrogênio, se você for lá, você vai ver que o número de massa dele é 1. O que é que significa o número de massa dele ser 1? Que cada grama de hidrogênio corresponde a 1 mol de átomos. Tudo bem? Agora, cuidado! O gás oxigênio não é O. O gás oxigênio é o quê? É O2. Então, a massa molar vai ser 2 vezes 16, concorda? Porque cada oxigênio são 16 gramas, 1 mol. Então, a massa molar são 32 gramas por mol. O gás hidrogênio é H2, então não vai ser 1 grama por mol, são 2 vezes esse valor, 2 gramas por mol. Tranquilo? Tranquilo. Agora que a gente entendeu o balanceamento e já temos as massas molares, eu vou apagar esse desenhozinho aqui, para a gente ter mais espaço e fazer a continha. Então aqui é a regrinha de 3 simples. Para cada 2 mols de hidrogênio, são necessários o quê? 1 mol, opa, esse 1 ficou horroroso, 1 mol de gás oxigênio, percebe? Mas pensa comigo, cada mol de gás hidrogênio pesam 32 gramas. Então, eu vou substituir aqui, 1 mol por 32 gramas. Cada mol de gás hidrogênio são 2 gramas. Eu tenho 2 mols, então vai ser 2 vezes 2, né? 4 gramas de gás hidrogênio. O que ele me perguntou? Qual a massa desse cara para eu consumir quanto? 342 gramas de gás oxigênio. Então aqui, fofinhos, só a gente resolver essa regrinha de 3, né? Como é que eu resolvo essa regrinha de 3? A gente multiplica cruzado e iguala. Então vai ficar 32x vai ser igual a 4 vezes 342. X vai ser, então, 32 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Quando você fizer essa conta, você vai achar que serão necessários 42,75 gramas de gás hidrogênio. Conseguiu achar aí, galera? O mais próximo desse valor aqui inteiro vai ser quanto? 43. Vamos procurar essa resposta? Letra D de dado. Beleza, fofinhos? Deu para entender? Vamos para a próxima. Então vamos lá, galera. Questão de número 4 fala o seguinte. O laboratório farmacêutico canadense Neptune Technologies, situado na cidade de Sherbrooke, província canadense de Quebec, foi palco de um acidente trágico em 2012, ocasionado pela explosão de 15 mil litros de acetona. O acidente deixou 2 pessoas mortas e 19 feridas. A estrutura química da propanona, que é uma acetona, é mostrada a seguir. Beleza.
Faltou aqui a estrutura, mas quem sabe faz ao vivo. A estrutura é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Pronto. Propanona, correto? O que é uma cetona? É quando eu tenho uma carbonila, que é o C-O, entre carbonos, né? Beleza? Então aqui eu tenho CH3, CH3. Essa aqui, ó, é a propanona, correto? Beleza. Em relação a isso, a essa estrutura, as hibridizações, que é a configuração do carbono, ele quer que a gente avalie, então, qual é a hibridização desse carbono e desse carbono. Beleza? Galera, o que é a hibridização? É a forma segundo a qual o carbono se liga. Se ele fizer 4 ligações simples, ele vai ser sp3. Se ele fizer uma dupla com qualquer átomo, tá, galera? Se ele fizer aqui, ó, uma ligação dupla e 2 simples, a gente fala que ele é sp2. Se ele fizer 2 duplas ou uma tripla e uma simples, a gente fala que ele é sp. Como é que você vai lembrar disso? Primeira coisa, observe, o S sempre tem, tá vendo? É sempre SP alguma coisa. E aí pode ser SP3, SP2 ou SP, que é a mesma coisa de SP1. Beleza? Como é que você vai lembrar disso? Vou te dar uma dica. Olha só, você vai colocar a sua mãozinha assim. Beleza? O S sempre tem. Cada espaço no dedo é um P. Percebe? Então, quando ele fizer 4 ligações simples, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ser S, P1, P2, P3. Tem 3 espaços, não tem? Então, ele é SP3. Fez 4 ligações, ele vai ser o quê? SP3. Ah, e se ele fizer uma dupla? Dupla são 2 pauzinhos, você junta o dedo. Uma dupla e 2 simples. Ele vai ser S, S sempre tem. S, P1, P2. Percebeu? Se ele fizer 2 duplas, 2 duplas é assim, ó, 2 dedos juntos, né? Cada ligação dupla é um pauzinho. Só tem um espaço, não é? E o número de espaço é o número de pezinhos. Então ele vai ser SP. Se ele fizer uma tripla e uma simples, aqui, ó, uma tripla e uma simples, só tem um pauzinho, não é? Um espacinho, então ele também vai ser SP. Pegou a manha? Pegou a manha? Mole, mole. Então vamos embora. Então, se eu observar aqui, como é que é o rolê desses carbonos, né? Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma dupla e 2 simples. Como é que é mesmo? Uma dupla e 2 simples. S de sempre, que sempre tem. 2 espacinhos. Então, esse cara aqui vai ser o quê? SP2. Beleza, galera? Gente, o carbono, o hidrogênio só faz uma ligação, concorda? Então, esses 2 carbonos da ponta aqui, ó, o CH3, eles vão ser como? Eles vão ser, ó, eles estão ligados com esse carbono, que é o carbono da carbonila, e 3 hidrogênios. Cada hidrogênio só faz o quê? Uma única ligação. Então, esses 2 carbonos estão fazendo só ligações simples. Como é que é o rolê mesmo? 4 ligações simples. S, P1, P2, P3. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que vai ter um carbono sp2 e 2 carbonos sp3? Sim. E qual que vai ser a resposta? Um carbono sp2 e 2 carbonos sp3. Letra A de amor. Beleza, galera? Deu para entender? Vamos para a saideira, vamos embora. Última questãozinha aí, galera, vamos embora. Fala o seguinte, o Conceito Regional de Engenharia do Ceará divulgou um laudo técnico sobre o desabamento da varanda do edifício Versalhes, em Fortaleza. 2 operários que consertavam a varanda morreram e um ficou ferido. De acordo com o estudo feito pelos engenheiros, a estrutura de sustentação da varanda estava totalmente oxidada por causa da ausência de manutenção preventiva da edificação. Galera, o que é processo de oxidação? Ó, a oxidação é a perda de elétrons. Por exemplo, o ferro, ele perde elétrons. Para quem, professor? Por exemplo, para o oxigênio do ar e para a água, né? Opa, falei oxigênio, escrevi oxigênio. E para a água, é o que a gente chama da formação de ferrugem. Então, esse é um processo de quê? Oxidação. Lembra? Lembra? Quem perde elétron, oxida.
Oxidar, dá elétrons. Beleza? Beleza. E o processo inverso seria o quê? A redução. Posso usar, inclusive, a mesma espécie. Ferro 2+, ganha 2 eletrinhos e gera o ferro. Isso é o que a gente chama de redução. Beleza. Então, galera, você tem que lembrar o seguinte. Quando eu tenho um ferro reduzido no estado elementar, ele tem bastante resistência ali no ácido, na estrutura do ácido, né? E aí ele vai ter bastante tenacidade, resistência mecânica. Mas se você já viu alguma estrutura enferrujada, você passa a mão, ela solta, esfarela. Não esfarela? Sim, então vai enferrujando, ele vai perdendo essa tenacidade, essa resistência mecânica. Beleza? Beleza. Então a gente tem que ir substituindo, né? Bom, portanto, para evitar acidentes, é preciso considerar os efeitos das reações eletroquímicas e seus impactos na capacidade de carga dos metais. Tratando-se de reações de oxidação, observe as semi-reações a seguir. Então, aqui observa, ó, a espécie está ganhando elétrons. O elétron está no reagente, antes da seta. Então, ganhar elétrons é o processo de redução. Então, ele me deu esse potencial de redução. Mas o que é potencial de redução? Galera, potencial mede a tendência do cara realizar aquela ação. Quem é que tem maior chance de passar? Maria ou João, sendo que João tem maior potencial? É João. E assim por diante. Beleza? Beleza. Agora, fofinhos, nós temos que pensar o seguinte. Isso é dado em volts. Então, se eu observar, o potencial de redução do estanho mais 4 é 0,15, enquanto do ferro mais 3 é 0,77. Então, esse aqui é maior, sacou? Então, se eu for comparar o estanho e o ferro, então o estanho ele vai doar elétrons para o ferro 2+, porque o ferro 2+ tem maior potencial de redução, ele vai reduzir, vai ganhar elétrons. Mas vamos ver o que ele quer aqui de nós. Considerando as semi-reações, é correto afirmar que a equação global balanceada espontânea será? Galera, espontâneo é quem tem maior potencial de redução, reduzir. Observe na equação, o ferro ganha elétrons. Então, aqui já está escrito o que, galera? Potencial de redução. Então, o que vai acontecer? Essa primeira equação eu vou ter que manter, porque eu já escrevi quem tem o maior potencial de redução, reduzindo. E o contrário de reduzir é o quê? Oxidar. Então, essa segunda reação aqui eu vou ter que o quê? Inverter. Então, eu vou ter que inverter, por quê? Porque quem tem o menor potencial de redução vai oxidar. Tranquilo? Então, eu vou inverter a primeira equação, vai ficar o estanho 2+, gerando o estanho 4+, porque perdeu 2 elétrons. Beleza. Agora, o ferro vai ganhar elétrons. Só que numa reação química, galera, os elétrons não são criados e nem destruídos. Eles são apenas o quê? Transferidos. Então, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons o quê? Recebidos. Observe, se eu colocar aqui dessa forma, que ele me deu, né? Mantendo a equação exatamente, note, apenas um elétron vai ser recebido pelo ferro 3+, enquanto que 2 elétrons foram doados. Pode isso, produção? Não, porque o número de elétrons doados e recebidos tem que ser igual. Então, vou ter que balancear, multiplicar aqui todo mundo por 2. 2 e 2. Percebe? Então, qual vai ser a equação resultante? Ora, eu posso cortar os elétrons que estão em lados opostos das setas. Então, a resultante vai ser, fala para mim o que ficou antes da seta. Em cima, ficou antes da seta só o estanho. Então, ficou o estanho 2+. Embaixo ficou, antes da seta, né? A seta aqui, ó, o 2Fe3+. Beleza. Depois da seta, opa, peraí que escorregou. Depois da seta, que seria o meu produto, né? Vou escrever aqui embaixo porque não está cabendo. Sobrou quem? O estanho 4+, mais 2 ferro 2+. Então, essa é a minha equação química balanceada espontânea. Como é que eu achei mesmo a espontaneidade? Eu mantive quem tem o maior potencial de redução, porque ele vai ganhar elétrons, e inverti quem tem o menor. Então, onde é que está essa equação aqui nas alternativas? Vamos procurar?
Então, vai ser estanho 2+, mais 2 ferros, 3+, gerando estanho 4+, mais 2 ferros. Alternativa correta, letra A de amor. Beleza, galera? Galera, o que eu achei dessa prova? Essa prova, ela estava no nível médio, tá? Tinha uma questão muito difícil, na minha opinião, que envolve muita interpretação, que é aquela da constante de equilíbrio, da hemoglobina e do CO. Você tem que olhar ali o poder da ligação química, lembrar da constante de equilíbrio, pensar a razão produto sobre reagente, beleza? Agora, as outras questões, elas foram medianas porque também foram cobradas habilidades tranquilas. Tenho certeza que quando você viu química, o professor calculou alguma equação global com você. Então, essa é uma habilidade que se espera do aluno, assim, mediano para base. Tudo bem? Na questão de estequiometria, foi uma questão assim, mediana, porque já envolve continhas e a maioria das pessoas tem um pouquinho de dificuldade. Mas lá era uma questão de cálculo estequiométrico, assim, de nível médio para fácil, beleza? Nós tínhamos também aquela questãozinha de orgânica, né? Então lá eu tinha que saber aquela reação específica de saponificação. Então aquela questão já é de médio para difícil fácil, né? Bem, quase chegando ali no difícil. Porque é uma coisa muito específica, né? Tem muitas reações orgânicas. Mas tem algumas, galera, que a gente sempre tem que lembrar. Saponificação, esterificação, transesterificação, por exemplo, para não citar outras, beleza? Então eu acho assim que no geral a prova ela foi assim de um nível médio para fácil. Teve uma questão mais difícil. Tranquilo? Galera, espero que você tenha se dado bem. Se não se deu bem, não tem problema. Estamos aqui do LJ para te apoiar, para a gente bagaçar esse conteúdo. Tranquilo? Então, um abraço para você no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.